Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de junho de 2025, quinta-feira. Eu estou adiando o início da gravação desse episódio já faz mais de uma hora por medo de uma bolada nas costas. Na verdade, medo de um ruído que não só pode ser incômodo, né, para essa nossa conversa, mas um ruído que dói. Eu não quis nem olhar pela janela, mas eu acho que é o ruído de uma motosserra. Eu quero acreditar que de repente alguém pode estar podando alguma dessas árvores maravilhosas que tem aqui no bairro. O bairro é super arborizado, é uma das razões da gente ser tão feliz aqui, né? Mas mesmo com boas razões, ou de repente a árvore está prestes a cair, de repente a árvore está, sei lá, está podre, não sei, né? Pode estar colocando em risco instalações, mas é um ruído que dói. Então, eu acho que eles pararam agora, né? Vamos esperar um pouquinho, mas nada impede que a qualquer momento venha aquele barulho infernal de uma motosserra nos atrapalhar. Essa história de doer é curioso porque algumas coisas doem mais do que outras, né? Eu acabei de descobrir hoje que, aliás, hoje acabei de usar com uma certa relutância uma outra inteligência artificial chamada Claude, da Anthropic. Usei com uma certa relutância porque hoje de manhã eu descobri que para treinar a Anthropic, né, o Claude, a empresa, ela escaneou livros, escaneou milhões de livros, mas acho que para favorecer ali o processo, para otimizar do ponto de vista de engenharia, de tempo, de custo, eles destruíram os livros. Eles simplesmente desfizeram, né, arrancaram, porque livro para você escanear é difícil, porque o livro tem uma lombada, você não vai querer trucidar o livro, então a não ser que você faça um aparelho. Eu já vi, aliás, eu até vou tentar resgatar, eu me lembro quando a Microsoft uma época estava escaneando uns livros, e também acho que o Google escaneou muitos livros, eles fizeram uma máquina que era um formato de cunha, né, os scanners ficavam num ângulo agudo, né, o livro era apoiado ali, então não tinha uma violência, né, muito grande quanto à integridade do próprio objeto. O objeto, o livro, continuava intacto. Mas a Anthropic resolveu passar por cima dessas precauções e ela destruiu milhões de livros para treinar o Claude. Então eu usei o Claude hoje com alguma relutância. Eu não sei se eu vou continuar usando, porque só de lembrar, né, de livros sendo destruídos desnecessariamente, né, dói tanto quanto ouvir essa motosserra aqui do lado. E é engraçado como a gente tem essas coisas, essa sensibilidade seletiva, né? Tem uma reportagem na BBC dizendo que a Coreia do Sul proibiu carne de cachorro. E eu não tinha ideia que alguém no planeta comesse deliberadamente, não por desespero, né, carne de cachorro, e essa decisão coloca em crise completa uma indústria. Eu não sabia que havia uma indústria. Indústria significa criadouros, abatedouros de cachorros, não é? Então, caso você tenha também ficado sensibilizado com essa história, fala, que aleluia, que beleza, não vou mais matar cachorros, então eu vou te dar uma notícia ruim. Aliás, os cachorros são bem bonitinhos, né? Eu tenho foto e tal, né, para você sofrer mais. Né? O que acontece é que agora tem por volta de 500.000, 500 mil cachorros que os criadores não sabem o que fazem. Talvez eles tenham que abater simplesmente esses cachorros porque não vão ter para quem vender. Então saiba que até esse exato momento, né, você tinha 500 mil cachorros sendo destinados ao abate. Meu Deus, você provavelmente vai perder o sono, mas isso não tem aparentemente o mesmo impacto do que pensar em galinhas, não é? Do que pensar em bilhões de galinhas. Acho que tem não sei quantas vezes mais galinhas do que seres humanos no planeta. Não porque elas sejam especialmente fecundas, não porque a seleção natural, não, é porque a gente cria mesmo. Né? Pensa aí vacas também, ou porcos, né? Mas agora cachorrinho, coitados dos cachorrinhos. A gente tem essa coisa um pouco seletiva. E falando em animais, eu vou uma coisa completamente, sei lá, aleatória aqui. Vamos falar de animais imaginários. Vamos falar de dragões,
Parece, inclusive, que na mitologia chinesa eu sou do signo de dragão. Que espetáculo, que coisa maravilhosa, tal. Eu estou ouvindo agora um episódio, não terminei, mas um episódio do In Our Time, né? O Melvin Bragg, que é o apresentador, ele tem o melhor emprego do mundo, né? Se tem alguém que eu realmente invejo nesse planeta, não é ninguém que tem bilhões de dólares, não é ninguém que tem... Não, 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 não. Eu invejo o Melvin Bragg, que ele pode fazer aquele programa como meio de vida, né? O Radinho é praticamente um trabalho de voluntariado, não é? Eu faço isso por amor ao conhecimento, né? Para justamente retribuir tudo aquilo que eu aprendi com tanta gente. Mas para o Melvin Bragg, aquilo é efetivamente o seu ganha-pão, uma profissão, e toda semana ele está conversando com gente interessantíssima das mais diferentes disciplinas. Parabéns para o Melvin Bragg, ele vai se aposentar, ele já está bem velhinho, né? Ele está fazendo isso há décadas, e dessa vez ele está conversando com especialistas de história da antiguidade, história chinesa, literatura chinesa, sobre dragões. Dragões. Pois bem, você está pensando no dragão? Você está pensando no dragão do, sei lá, tem dragão no Game of Thrones, tem dragão em alguma coisa do Tolkien? Deve ter, eu não sou muito fã de fantasia, né? Tem dragão onde mais deve ter? Tem um filme, Como Treinar Seu Dragão, já teve várias, né, edições, né? Mas dragão parece uma coisa, não tem muito o que falar sobre, tem muito, acho que a gente já inclusive tocou nesse tema em algum episódio muito antigo do Radinho. Dragões, né? São Jorge o dragão. Dragão. Da onde vêm os dragões? Eu me lembro, eu vou tentar até resgatar, eu não sei se eu vou conseguir achar esse link. Eu me lembro de ter visto há muito tempo na televisão, era uma série que era um pseudo-documentário sobre dragões, né? Em que ele era um estudioso de dragões, que ele estava muito impressionado como que diferentes culturas no mundo, culturas que nunca tiveram contato, os celtas não tiveram contato com os chineses, não é? Como é que eles puderam todos terem imaginado dragões, não é? Então isso quer dizer alguma coisa. E depois o documentário acabava virando fantasia, insinuando que na verdade dragões realmente existiam, e aí tem ali uma parte da ação se passa na Idade Média, e eles vão encontrar um fóssil de dragão, fantasia completa. Mas a questão é que se você quiser estudar dragões, você não precisa de paleontologia, você não precisa de arqueologia, você precisa de, talvez, linguística, por que não? Talvez história da cultura, porque é, obviamente, uma criatura inventada como tantas outras, Papai Noel e outras criaturas que a gente, não vou entrar aqui e não preciso citar outros grandes nomes, não é? Mas dragões, de onde vêm dragões? É muito interessante porque dragões, por exemplo, na China, o dragão chinês, que a primeira aparição de dragões no registro, né, histórico é de milhares de anos antes de Cristo, né? Mas são dragões que não parecem exatamente com esse do filme do Como Treinar o Seu Dragão. Na verdade, é uma criatura mista. Naquela época, na cultura chinesa, você tinha vários animais que eram uma mistura de vários animais. Assim como a quimera tem pata de não sei do que, cabeça de não sei do que lá, cauda de serpente. Então, essas criaturas que a gente chamaria hoje de dragão, elas eram mistos, elas tinham perna de não sei do que, cabeça de cavalo, asa de... Não, acho que não tinha asa, ou tinha asa, não sei, mas eram misturas de animais. Havia outros, não havia só dragões, né? Então essas criaturas eram associadas não necessariamente a coisas destrutivas, né? Podiam ser benfazejas, elas eram praticamente as protetoras dos imperadores. Os imperadores na China fazem a ponte entre o céu e a terra, então eles são protegidos por dragões. Então tem presságios envolvendo dragões, pode ser um presságio positivo, pode ser um presságio negativo. São criaturas basicamente de água, curiosamente, né? Bom, ok, China, certo? China. Agora, você tem coisas parecidas também na mitologia grega, mas não são necessariamente dragões. A palavra dracon vem do grego, depois os romanos também vão adotar. Os romanos vão ficar encantados com essa história do dracon grego e vão chamar de drago. Mas, na verdade, na mitologia grega é muito difícil saber se um dracon é uma cobra ou alguma coisa parecida com uma cobra que eventualmente cospe fogo ou tem algum poder extraordinário, mas é basicamente uma cobra, não é?
Então, peraí, como é que. Então, tá bom. Na mitologia grega, você tem uma criatura mitológica que também está muitas vezes associada à água, né, que é basicamente uma cobra. Na mitologia grega, tinha também monstros marinhos. Opa, esse monstro marinho até que parece mais com um dragão do que com um dragão moderno do que a serpente, mas ok. Agora, no Velho Testamento, se você for procurar na Bíblia, né, as primeiras menções no Velho Testamento a uma criatura que a gente poderia eventualmente associar a dragão, não era um dragão, né, era algum tipo de monstro. Né? Em alguma tradução para o grego do Velho Testamento foi introduzida a palavra Draco em algum momento, mas não estava no texto original. Então veja que Bíblia tem sempre isso, né? Que versão que você está usando, que língua que você está usando, porque a cada tradução eles enfiam alguma coisa diferente. Não é? É muito interessante porque a tradição cristã, acho que se eu não me engano, tem no Apocalipse dragão, eu sei lá. Eu sei que a tradição cristã ela vai começar a associar dragões a demônios. Elas vão colocar asas de demônios, porque os demônios têm asas, talvez por influência da coisa pagã, da coisa grega, né? E eles vão colocar asas nos dragões, e os dragões vão ter asas e vão cuspir fogo, e são uma coisa apocalíptica, e são uma coisa negativa. Bom, em suma, a história é super tortuosa, é super sinuosa, né? Em muitas culturas não tem asa nenhuma, é basicamente uma serpente, em muitas culturas é benfazejo, em outras talvez sim, talvez não. Né? É muito interessante porque na China os caras estavam tão convencidos que dragões, ou continuam, né, convencidos que dragões são uma coisa real, que quando eles começaram a achar os primeiros fósseis de criaturas pré-históricas, seja que criatura fosse, é um dragão, tá vendo? Olha aqui, isso é um dragão, eu vou usar isso na medicina, vou transformar isso num pó, isso vai curar doenças, porque afinal é um osso de dragão. Não é, sei lá, é um osso de alguma criatura, né, que estava ali fossilizada há muito tempo. Mas acho que até amanhã eu termino de ouvir e vou trazer mais informações aqui sobre essa construção, né? Na verdade, veja, são culturas que vão entrando em contato umas com as outras, né? De repente elas se encantam com algumas dessas invenções, elas vão adaptando para o seu próprio uso, né? De repente o dragão, que era uma serpente, de repente ele tem perna, não tem perna, de repente ele cospe fogo ou não cospe fogo, de repente ele tem asas, de repente ele só tem duas patas traseiras, de repente ele é maligno, de repente ele não é. Não é? Mas veja como isso vai se contaminando e por acaso a gente usa a mesma palavra para tudo, né? O que é injusto porque não é a mesma coisa. A gente está abusando, a gente está colocando tudo dentro. Isso me faz lembrar do episódio de ontem, que eu espero não ter me excedido, às vezes me excedo, sobre as células ou os neurônios conceito. Por conta da sua exposição a inúmeras sessões da tarde e matinês do cinema, né, tem na sua cabeça uma célula associada ao conceito de dragão. E você pendura várias coisas ali, não é? Mesmo que não exista dragão nenhum. Aliás, é muito interessante, ontem eu estava acabando de ouvir o episódio da revista Quanta, do podcast, sobre a história das células conceito, e aí eles estavam comentando que essa história é curiosa, porque vamos imaginar que você tem uma célula conceito para Jennifer Aniston, que é aquela mocinha do Friends, bonitinha, e você tenha também uma célula conceito para o Shrek, que é aquele personagem querido, mas medonho, não é? Então, se eu falar uma frase como, olha, a Jennifer e o Shrek, eles entram num bar, aí pronto, acende a célula do Shrek e acende a célula da Jennifer. Se mais para frente eu falar, olha, e ele pagou um drink para ela, quando eu falo ele, acende a célula do Shrek, e quando você fala ela, acende a célula da Jennifer. Muito interessante essa história, né? Eu fico pensando também, isso é uma coisa que me intriga, porque, vamos fazer um pequeno parêntese aqui, Eu estou fazendo um curso muito interessante de História da Arte Ocidental, e normalmente quando você vai fazer um curso desses, vem algum tipo de, o que eu acho que é clichê, né, que é falar, porque o belo, vamos falar do belo, vamos falar da importância da beleza, né, porque o belo é divino, porque o belo é bom.
Aí todo mundo ouve isso e fica, oh, é verdade, beleza, beleza é uma coisa boa, beleza é um sinal de verdade, beleza é sinal de alguma coisa divina, o que eu sempre acho curioso, porque ok, se você olha uma criancinha linda e se pensa, nossa, isso é obra de Deus. Agora, quando você olha uma Joanete, ou quando você olha uma Taturana, ou quando você olha alguém estraçalhado num acidente de carro, você não vai pensar a mesma coisa, embora, né, se você tem alguém que é todo poderoso e onipotente, tudo é obra do cara, inclusive as coisas que não são belas, mas por alguma razão qualquer, nesse conceito, nessa célula conceito de divindade, você só pendura coisas bonitinhas, é que nem árvore de Natal, né? Você não pendura uma calcinha suja, não, você só pendura coisas bonitinhas, né? Então é curioso, porque a gente deveria pendurar tudo, não é mesmo? Porque afinal, se o cara está com essa função, né, de ser onipotente, onipresente, onisciente, então qualquer coisa, sei lá, um desastre aéreo, aí de repente um avião explode, uma pessoa consegue escapar, olha, foi Deus. Agora e os outros 200 que morreram foi quem? Não é? Então é por isso que eu acho que o Radinho aqui está tentando apresentar sempre outras células conceito, para quando você vê uma bela flor, você não vai pensar numa divindade, você vai pensar na evolução, você vai pensar no Darwin, né? Você vai pensar num ecossistema, né? A gente está apresentando aqui outras células conceito para você pendurar coisas interessantes. Mas vamos voltar aqui para esse clichê de que beleza é divina, beleza é o bem, beleza faz bem, né? Eu vou dar para resumir um pouco essa história, para vocês terem alguma coisa depois para ler. Eu puxei prosa com o ChatGPT a respeito e ele fez ali umas colocações bastante boas. A questão não necessariamente. Você tem culturas como a cultura japonesa, né, a que eu fui exposto recentemente numa viagem inesquecível, né, que você tem outras maneiras de considerar uma coisa bela. Por exemplo, o conceito de wabi-sabi, que vê beleza na imperfeição, que vê beleza nas coisas irregulares. Você vê beleza numa trinca, um vaso trincou, ao invés de você jogar fora o vaso, você tenta remendar e você salienta a trinca com um pouquinho de ouro, inclusive, para as pessoas verem que ali tem uma trinca, e isso é bonito. As coisas não precisam ser necessariamente simétricas, as coisas não precisam ser necessariamente puras e perfeitas e geométricas, elas podem ser meio tortinhas, né? Isso, se eu não me engano, também é uma coisa que aparece na arte coreana, não é? O encanto da simetria, o encanto da imperfeição, tá vendo? Na arte asiática tem. Então, essa beleza da simetria, das formas puras e da proporção áurea, não é tão universal assim. Tanto é que muitas coisas que outras culturas acham lindo, né? Nem estou pensando aqui só em termos visuais, pode ser em termos musicais também, você não vai achar, não é? Então, essa universalidade é bastante questionável. Mas, além disso, tem outras questões um pouco mais complicadas. Você pode ter coisas que são belíssimas, que podem usar todos os princípios da composição geométrica perfeita, que podem usar, sei lá, a proporção áurea, que é uma completa falácia, a gente já deixou isso claro no Radinho, essa história de proporção áurea, ela existe quando você observa alguns fenômenos da natureza, elas seguem essa proporção áurea, sei lá, aquelas sementinhas lá de um girassol, o abacaxi, seja lá o que for, essas coisas que seguem, fazem espirais maravilhosas, tá? Ok, isso segue uma proporção, segue Fibonacci, que é uma regra matemática, mas quando você vai dizer que um retângulo na proporção áurea ele é divino e muito mais bonito do que o resto, é besteira. Se você colocar 96 retângulos diferentes, sendo que 2 deles têm proporção áurea, ninguém vai identificar, não vai saltar à vista, eles não vão ter uma aura. Não, isso é uma absoluta invenção, né? Você não vê nenhum registro, né, na arquitetura deliberado ali, na arquitetura grega ou romana, de que, olha, vamos usar aqui a proporção áurea. Não, você pode, a posteriori, depois tentar ver se aquilo se encaixa, mas se encaixa meio mais ou menos, não é exatamente assim. Mas voltando, vamos imaginar que houvesse preceitos da beleza, né, proporção, a geometria, né, o equilíbrio, a composição.
isso pode ser usado e já foi usado à exaustão por coisas absolutamente perversas. A arquitetura fascista, se você for para o centro de Roma, você vai ver um palácio que parece um bolo de noiva pavoroso, né, usando todas essas técnicas clássicas de construção, e é um palácio fascista, é um palácio do Mussolini. Né? Um dos filmes mais extraordinários, pelo menos do ponto de vista estético, do ponto de vista de cinematografia, é O Triunfo da Vontade, que é um filme nazista, é um filme racista, é um filme absolutamente medonho, propondo ali a superioridade da raça germânica. Né? Então, veja, a questão de que beleza está associada a bem, ou que está associada a alguma coisa divina, ou que está associada a alguma coisa verdadeira, não é bem assim. Né? Você tem aí diretores de arte usando todo o seu talento para convencer que hambúrguer é uma coisa deliciosa e maravilhosa, sei lá, tanto faz. Mas é legal a gente tentar, de novo, mudar essas caixinhas de conceito, né? Porque senão você sempre vai cair na armadilha de que se alguma coisa é bela, ela é verdadeira. Né? Então, veja, uma pessoa linda. Vamos ouvir uma pessoa linda porque isso se chama efeito aura, né? Se ela é linda, então provavelmente essa beleza extraordinária significa que o que ela diz é verdadeiro. Não, pode ser uma influencer vendendo algum tratamento completamente delirante contra o câncer, ou pode ser alguém com um vozeirão espetacular fazendo você comprar alguma coisa que você não devia, não é? Então, é só para a gente, de novo, começar a rearranjar aqui as nossas células conceito, porque isso pode ser manipulado com muita facilidade. E eu volto aqui para o vídeo da Sabine Rosenfelder que a gente mencionou ontem, né, que é a capacidade crescente, espantosa, né, e irresistível da inteligência artificial de produzir coisas que simplesmente deixam a gente de quatro, né, que alteram a nossa percepção, que alteram a nossa opinião, que nos levam a ter outros comportamentos, a comprar ou a deixar de comprar, a votar ou deixar de votar, simplesmente porque ela manipula melhor aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha, sei lá, crível, né, acreditável, por assim dizer. Então, estamos aqui diante de estamos cercados, se você olhar em volta, a realidade nas telas é muito difícil de resistir, né? Quando você abre um Instagram e vê aquelas viagens extraordinárias, né? Imagens de drone de um lugar que você deveria visitar, é normalmente muito mais belo do que a experiência real. Quando você vai lá, tem cheiro, tem buraco, tem barulho, tem turista, é uma confusão, não é bem assim, o tempo está fechado, né? Você não voa como um drone, você está andando no chão, né? Você tem que chegar lá, o hotel é uma porcaria. Então, vamos repensar um pouco essa divinização, né, do belo. E por tabela também essa ideia de que você imaginar que por acaso, né, alguém que é responsável por tudo, né, ele só leva o mérito das coisas boas. As coisas ruins, sei lá, é culpa sua, é culpa do seu karma, é porque você jogou pedra na cruz, eu não sei. Né? Então aquelas 200 pessoas que morreram no acidente aéreo, certamente elas devem ter feito uma coisa muito errada. Né? Aquele cara que sobreviveu deve ser um santo. Daqui a pouco vai ter um altar, vai ter... Eles falam em altar e santos e pessoas que morrem desnecessariamente. Ontem eu assisti, não estou brincando, 40 minutos de um vídeo do Religion for Breakfast, que é um canal que eu respeito muitíssimo, sobre algo que realmente eu sabia muito pouco, que são os cristãos coptas. Vamos imaginar que você vá para o Egito. O Egito, para mim, tem uma coisa um pouco estranha, né? Porque quando você vai para o Egito, eles falam árabe, certo? Não é? Quem vai, o seu guia, praticamente todo mundo por ali é de ascendência árabe, mas você vai ver as ruínas do Egito Antigo. Aí você fala, cadê os egípcios? Veja bem, cadê os egípcios, cadê a língua egípcia? Né? Desculpa, vocês são, na grande maioria, de origem árabe, porque os árabes invadiram e pronto, virou um país muçulmano. Não é? E quando a gente foi para o Cairo, a gente... aliás, teve um incidente que é bastante... Vou contar uma anedota pessoal, não sei se é interessante, mas a gente estava num hotel muito bacana, ali na beira do Nilo, que coisa espetacular. Cairo é uma cidade grande, meio caótica e tal. Era a primeira noite, aí eu falei, nossa, tem aqui uma varandinha. Aí, né, eu estou na varandinha, aí eu vejo do outro lado do Nilo, no que era o centro do Cairo, eu vejo o que parece ser uma confusão.
né? E aí a confusão foi ficando cada vez mais confusa, e de repente eu começo a ver fogo. Eu falei, meu Deus, eu estava com uma câmera, a câmera tinha um zoom razoável, eu comecei a gravar aquilo. E parecia um conflito, parecia um choque, tinha veículos, né, blindados, tinha uma confusão qualquer, fogo. Eu gravei aquilo sem saber o que que era e falei, olha, eu vou mandar isso daqui para a CNN, né? Tentei usar o Wi-Fi do hotel, não rolou, era um vídeo pesado, né? E aí no dia seguinte eu comentei com o guia, eu falei, nossa, que confusão. Não, na verdade foi um choque entre coptas e a polícia. Eu falei, copta? Eu não sabia o que era copta, ok? Ok. Então, eu falei, uau, puxa, eu tentei subir o vídeo para a CNN. O guia ficou possesso, falou, você mandou para o inimigo. Eu falei, não, eu não consegui, o Wi-Fi era ruim. Mas como assim o inimigo? Não, a CNN é o nosso inimigo. Eu falei, bom, então para quem que eu tinha que ter mandado? Para Al Jazeera. Eu falei, pô, obrigado. Né? Então, nessas horas você percebe que, de novo, né, aquilo que você acha digno, né, bom, pois bem, escapamos de um confronto um pouco mais complicado, mas, pois bem, coptas são uma minoria religiosa no Egito, eles são cristãos coptas. No Cairo você até pode visitar ali um bairro copta, ele é inclusive muito protegido, né, tem um portão ali gigante, como se fosse alguma coisa meio perigosa. Você pode visitar igrejas coptas ali, tem ali um lugar onde talvez a Virgem Maria, o José, eu já não lembro muito bem, né? Nunca mais pensei nos coptas. Talvez eu tenha mencionado os coptas aqui para explicar por que, se você for no Egito, algumas obras de arte, algumas ruínas estão realmente arruinadas, né, estão destruídas. Mas não é porque elas foram mal feitas, não é porque passou muito tempo, não. É porque quando o cristianismo chegou no Egito, né, e os primeiros cristãos eram cristãos coptas, logo no primeiro século depois de Cristo, são os cristãos de primeira linha de frente mesmo, né, eles foram justamente depredar aquilo que eles achavam pagão, aquilo que eles achavam demoníaco. Então, muitas das coisas da antiguidade, elas estão com o nariz quebrado, a cara destruída, não porque caiu, não porque, sei lá, o vento, não, essa aqui foi deliberadamente destruído pelos primeiros cristãos, né? Uma coisa demonstrando a tolerância, né? Uma religião que deveria ser ecumênica, porque afinal todos são, em princípio, né, irmãos, começou já perseguição. Mas voltando aqui, coptas, certo? Quem são os coptas hoje? Então, esse vídeo mostra ali, acho que é menos de 10% da população do Egito é copta. A palavra copta vem do grego, era a palavra que os gregos usavam para descrever os egípcios. Então, egípcio em grego, pelo que eu entendi ali, é copta, né? E o que é mais interessante é que copta é também uma língua, tem um alfabeto próprio. E esse alfabeto próprio, essa língua, é a língua original do Egito. Oh, eu não sabia disso, que coisa fabulosa. Então a língua do Egito, dos faraós, de todo mundo, ela persiste mais ou menos porque está praticamente desaparecendo, né? Depois que os árabes começaram a dominar, depois que virou um país efetivamente muçulmano, né? Até o próprio rito dos cristãos coptas começou a abandonar a língua copta. Então veja que absoluta ironia, não é? O Egito antigo, dos faraós, das múmias e tal, a língua foi perpetuada por cristãos, os mesmos cristãos que destruíram um monte de coisa, não é? O alfabeto também que eles usam é um alfabeto que é uma evolução dos alfabetos egípcios. Os egípcios usavam hieróglifos, aqueles desenhinhos, usavam, como é que chama também? Tem um outro nome, hierático, se eu não me engano, é um outro alfabeto que eles usavam. Aí depois ter um que era alguma coisa, logo eu lembro a palavra, e depois eles usaram para coisas do dia a dia o alfabeto copta, um sistema de escrito copta, né? E o que é interessante é que esse é o alfabeto do cristianismo copta. Então é muito curioso perceber que tem uma sobrevivência, tem uma linha de continuidade da civilização egípcia através da própria negação do paganismo egípcio, que é o cristianismo copta. Nesse vídeo você vai ver, inclusive, obras religiosas dos cristãos coptas, em que de repente Cristo está com um negócio na cabeça que ele parece um faraó. É muito engraçado. De uns tempos para cá, os caras começaram
chegaram, inclusive, a ter muito orgulho. Nós somos os verdadeiros egípcios, né? Nós somos os descendentes dos faraós, né? Esse povo que está em volta, esse não é tudo árabe, não tem nada a ver. Os verdadeiros egípcios somos nós, o que não deve facilitar muito o convívio, né? Aí você entende por que eu acabei gravando ali um conflito que terminou com várias mortes, né? No dia seguinte eu fiquei sabendo que várias pessoas morreram porque os coptas têm uma representação muito pequena, uma representação muito pequena no parlamento, uma representação muito pequena, realmente eles são muito marginalizados. Você tem uma diáspora copta, né, espalhada pelo mundo, talvez tenha milhões de egípcios nos Estados Unidos que são coptas, então tem igrejas coptas, não sei se tem igreja copta em São Paulo, mas curiosamente, já que eu estava falando de martírio, o calendário copta é um calendário que não começa no nascimento de Cristo, quando é que começa o nosso nascimento de Cristo, né? Então, pois bem, não começa o nascimento de Cristo, embora eles sejam cristãos, o calendário deles começa em 288, alguma coisa assim, não lembro bem, depois de Cristo. Por quê? Porque é a época de Diocleciano. Aí você fala, eu conheço, Diocleciano era um imperador romano famoso por perseguir cristãos. Ele teria, segundo, né, a lenda, massacrado centenas de milhares de cristãos coptas. Então, esse massacre de cristãos coptas por Diocleciano, né, faz com que aquele é o ano zero para eles. O ano zero tem a ver com os mártires, tanto que a igreja copta muitas vezes é chamada de Igreja dos Mártires. E quando você vê ali, eles cultuam os mártires, me lembra um pouco da própria questão muçulmana. Os muçulmanos também têm uma coisa muito intensa com quem morre pela fé, né? O cara vai para o paraíso, tem umas virgens, não sei qual é a graça, né? Mas, então, os caras também têm esse culto aos mártires. E eu acabei de validar aqui, por isso que eu usei o Claude agora de manhã, apesar dele queimar livros, o que me deixa bastante perturbado, porque eu me lembrava que romanos achavam muito estranho por que cristãos achavam graça em martírio, né? Porque afinal, veja, né, se o Deus deles morreu na cruz, se martirizou na cruz, né, morreu na cruz como um mártir de uma maneira humilhante, etc. e tal, então se você quisesse comparar, se você quisesse equiparar, né, a sua divindade, então é legal você ser mártir também. Então, tem aqui vários romanos que falam, cara, qual é o problema desses caras? Esses caras têm uma adoração pela morte. Você fala, olha, eu vou queimar você vivo. O cara fala, oba! Né? Então, você tem Tácito falando isso. Por que esses caras gostam de morrer? Né? Você tem Plínio falando isso. Você tem Marco Aurélio falando isso. Falei, qual é o problema desses caras que eles acham legal morrer? Não dá para entender. Para um romano, isso era muito difícil de assimilar. Então, saiba que, curiosamente, isso está dentro desse mindset, né, da igreja copta. Eles têm uma quantidade gigante de santos, que normalmente são mártires também, não é? Vale lembrar que, entre outros, tem ali, eu descobri que não é só o São Jorge que está espetando um dragão, né? Tem um outro santo ali que eu já esqueci o nome, que ele também espeta um monstro, não é? Mas aí você reconhece que não é o São Jorge porque ele está com duas espadas, porque ele tinha uma espada, ele era um soldado romano, aí veio o arcanjo, não sei se é o Gabriel, e deu para ele outra espada, né? Por que não? Né? Por que um anjo fica dando espada? É um negócio difícil de entender, né? Mas aí agora, bom, em suma. Ok, então caso você tenha um interesse nos primeiros cristãos, que ainda estão por aí, né, que são os cristãos coptas, aliás eu não sabia, mas no Cairo tem praticamente uma catedral escavada na pedra, né, uma coisa muito impressionante, um templo escavado numa encosta, uma coisa gigantesca, eu não vi, gostaria de ter visto. Então está aí o vídeo do nosso amigo do Religion for Breakfast. Mas depois aqui de cutucar e estremecer algumas células conceito muito sagradas, eu quero tocar num ponto, já que a gente falou aqui de Darwin, né, eu quero tocar num ponto que me emocionou. Chimpanzés, eu tenho muito apreço, muito carinho por primatas em geral, né, orangotangos sobretudo, criaturas maravilhosas, bonobos, né? Chimpanzé é um pouco briguento, tá, mas mesmo assim é muito engraçadinho. Mas o que os primatólogos descobriram é que, assim como bebês humanos,
bebês chimpanzés, eles têm uma curiosidade natural por tudo que é social, né? Eles prestam atenção no que os outros estão fazendo, eles são naturalmente interessados na vida alheia, eles ficam fascinados por ver o que adultos ou os outros estão fazendo. Então, eles fizeram testes ali, ó, tem duas coisas para você prestar atenção: alguém brincando sozinho e pessoas brincando juntas. Todo mundo vai prestar atenção em pessoas brincando juntas. Pessoas ou chimpanzés brincando juntos. Olha, aqui tem você tem duas alternativas. Você presta atenção nessa coisa que tem um indivíduo só fazendo alguma coisa, e aqui você tem vários indivíduos colaborando de alguma maneira. Eles vão prestar mais atenção no que os caras estão fazendo juntos, né? Talvez porque, muito provavelmente, né, crianças humanas fazem a mesma coisa. Crianças humanas se interessam muito mais por atividades, por observar, por prestar atenção em atividades grupais, sociais, do que em atividades isoladas. Porque a nossa espécie e a espécie dos chimpanzés também são espécies sociais, e você tem que aprender tudo aquilo que faz com que a máquina social funcione, como são essas relações, como são ali os jogos que acontecem, né? Como é que você tem que adquirir um repertório, e você adquire esse repertório prestando atenção, vendo como as pessoas agem, reagem, interagem. Então temos isso em comum com os nossos amigos chimpanzés. Crianças preferem prestar atenção em atividades sociais, não é porque elas vão se tornar indivíduos melhores, isso é lógico, se ela não passar o dia inteiro com a cara grudada no iPad, não é, ou qualquer coisa parecida, não é? Mas veja, aquilo que nos torna humanos, você já percebe que a atração instintiva que a gente tem para a gente justamente aprimorar o nosso repertório, as nossas células-conceito, né, a respeito disso. E outro achado que eu achei bacana é que, falando de crianças humanas, é muito interessante que numa tenra idade, meninas e meninos têm o mesmo comportamento, vão se interessar por atividades coletivas, prestar atenção em atividades coletivas. E tanto faz se é uma atividade agressiva ou se é uma atividade mais lúdica, certo? Agora, à medida que meninos vão ficando mais velhos, os meninos vão querer prestar atenção em atividades que são, digamos, mais agressivas, mais violentas. As meninas não vão se interessar pelas coisas violentas e elas vão começar a prestar atenção nas coisas que são mais colaborativas, que são mais de brincadeira, né, que são mais de colaboração, não necessariamente pancadaria. Não é? E aí o que acontece é que os meninos depois vão virar milicos e vão querer dar golpes de Estado e vão invadir Brasília. Mas é muito curioso perceber, né, que o quanto essas coisas a gente herda do nosso comportamento primata. E aí, obviamente, para você entender a nossa natureza, o Velho Testamento não vai adiantar muito, né? A serpente que um dia vai virar dragão, porque seja lá o que foi o São Jorge, né? O que você ajuda é outro senhor barbudo. Aliás, tem uma estátua dele muito legal, tem uma selfie com ele, né? Esse senhor barbudo é o Darwin, está ali sentado não num trono no céu, mas está sentado numa cadeira, né, propriamente dito, alguém que descobriu que o mundo sozinho, ele colocou essa outra célula conceito, né, na nossa cabeça, uma célula que você pode pendurar várias coisas, tanto as bonitas quanto as feias, né, que ajuda a entender, ajuda a prever, inclusive, né, ajuda a nos aproximar de tudo aquilo que nos cerca, né, que é a noção de evolução, a noção da potência da vida, de se diferenciar, a potência da vida de se perpetuar por conta própria, sem o auxílio de ninguém. Eu acho que essa é uma célula-conceito bastante poderosa e bela, é verdadeira, e é bela. Essa é bela, mesmo que, né, de repente, uma vespa não seja necessariamente bela, mas explica, né? Explica as coisas belas, explica a taturana, explica o joanete, explica meninos que gostam de pancadaria, explica muita coisa, e eu acho que pelo menos nos ajuda a lembrar daquilo que a gente está esquecendo, que é que humanos são criaturas sociais. Né, que humanos são criaturas que colaboram, né, que ao invés de tentar cair nessa armadilha de achar que nós somos, sei lá, alguma alma individual, eterna, em busca, não, nós somos criaturas relacionais, né, nós fazemos parte de todo um fluxo, né, você não tem uma essência imutável, você é mais ou menos ali um rodamoinho que um belo dia vai se dissipar, e se possível deixando lembranças boas nas pessoas com quem você se relacionou.
Raríssimas, raríssimos e raríssimas, não sei se esse episódio fez muito sentido, espero que sim, espero que as suas células conceito tenham sofrido alguns rearranjos. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.